Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, porque os mistérios do teu reino tu revelaste aos pequenos. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao dia 19 de julho de 2026, 16º domingo do tempo comum. É com muita alegria que nós, neste dia do Senhor por excelência, dia de preceito, dia dedicado à adoração, à visita ao Santíssimo, participação da Santa Missa e oração frequente. Sou Pedro Marques, da PMC Católica, nos ajuda a divulgar o canal para que mais pessoas entrem em contato com a Palavra do Senhor. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 24 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixais crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O joio e o trigo, a paciência de Deus e a esperança dos justos. Deixai crescer um e o outro até a colheita. Mateus 13, versículo 30. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho de hoje traz para nós um grande ensinamento e nos ajuda a refletir sobre a nossa forma como nós estamos praticando a palavra de Deus e seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola começa com uma boa notícia. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Deus jamais vai plantar o mal. Toda semente que vem de Deus, ela é boa. Tudo o que Deus criou é bom. O pecado, a violência, a injustiça não vem de Deus. Jesus explica claramente isso no Evangelho. O semeador é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, por sua vez, são os filhos do maligno. E o inimigo é o próprio demônio. Nós encontramos neste Evangelho, meus irmãos, uma resposta importante para uma pergunta que muitas vezes a gente faz. Se Deus é bom, por que existe o mal? O mal, ele não procede de Deus. Ele nasce da liberdade mal utilizada pelas criaturas. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no número 311. Deus não é, de modo algum, direta nem indiretamente causa do mal. Portanto, Deus permite mal, mas nunca o deseja. E permite porque sabe tirar o bem ainda maior. Os empregados perguntam ao dono da plantação: Queres que vamos arrancar o joio, meu senhor? Humanamente falando, parece uma solução lógica e simples. Mas Deus responde: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. A resposta, ela é profunda. Nós somos rápidos em condenar. Deus, da sua parte, é sempre paciente, porque Ele deseja profundamente e sempre salvar o homem. Quantas vezes gostaríamos que Deus castigasse imediatamente os maus? Ou, em particular, aquela pessoa que nos fez algum mal, que nos feriu?
Mas esquecemos que muitos santos já foram grandes pecadores. Santo Agostinho, por exemplo, viveu afastado de Deus por muitos anos. Mas, pela bondade, pela misericórdia de Deus, ele encontrou a conversão, auxiliado por várias pessoas, sobretudo pelas orações da sua mãe. São Paulo perseguia a igreja, os cristãos da igreja primitiva, e assim muitos outros. Ao ouvir a parábola, existe uma tentação muito grande. O joio são aquelas pessoas, aí a gente costuma começar a dar nomes, mas Jesus nos convida primeiro a olhar para dentro de nós mesmos. No mesmo coração pode existir o amor e o egoísmo, a generosidade e o orgulho, existir a fé e as dúvidas, o perdão e o ressentimento. E quando vivemos nesta terra, nós temos uma constante batalha, uma constante luta interior. E é através da fé, através da oração, da busca da santidade, do testemunho de vida, que a gente vai sempre buscar a melhor saída. Viver o Evangelho, viver a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos vencendo aquilo que muitas vezes fala alto dentro de nós, os instintos, os prazeres. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós encontramos um verdadeiro ensinamento para toda a igreja. Nós precisamos reconhecer Deus em primeiro lugar na nossa vida. E nós, nos conhecendo, precisamos sempre pedir o auxílio do Espírito Santo para a melhor escolha. Escolher sempre o lado do Evangelho. Que hoje a Virgem Santíssima nos ajude, nos auxilie nessa escolha definitiva por nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Deus é capaz de transformar sua vida.